A origem do medo. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu sou Eloanda Valhovisky, sou terapeuta e atendo todos os dias no consultório pessoas que têm medo a alguma coisa. E aqui nós vamos saber, qual é a origem desse medo. O que é que nós temos medo e por que isso acontece e do que nós temos medo realmente, né? E por que esse medo surge? É interessante que quando nós temos a consciência disso, muitas vezes a gente se cura, né? Muitas vezes a consciência é a cura. E daí, lógico, a gente tem outras ferramentas também que podem acelerar esse processo, tá? O livro que eu vou trazer aqui para vocês, que é o capítulo 6, A Origem do Medo, é o livro O Poder do Agora. É um dos melhores livros que surgiram nos últimos tempos. Cada frase transmite verdade e poder. E por que eu trago aqui para vocês? Porque eu acredito nessa verdade. Porque eu já passei também por muito medo e ainda tenho, né? Porque somos pessoas, nós somos seres humanos que estamos aqui em constante evolução, constante aperfeiçoamento. Só que hoje eu consigo viver muito melhor, né? Com o medo, entendendo ele. Antigamente eu tinha síndrome do pânico. Então, imagina o nível do medo que eu tinha na minha vida, né? Então, vamos lá. A origem do medo. A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato, concreto e verdadeiro. A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato, concreto e verdadeiro. Ou seja, é ilusório. Manifesta-se de várias formas. Olha só os sintomas. Tais como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor, fobia, angústia, etc. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo nesse momento. Você está aqui e agora, ao passo que a sua mente está no futuro. Essa situação cria um espaço de angústia, e caso estejamos identificados com as nossas mentes e tenhamos perdido o contato com o poder e a simplicidade do agora, essa angústia será nossa companheira constante. Podemos sempre lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. Não podemos lidar com o futuro. Além do mais, enquanto estivermos identificados com a mente, o ego regerá as nossas vidas. Por conta da sua natureza ilusória e apesar dos elaborados mecanismos de defesa, o ego é muito vulnerável e inseguro e vê a si mesmo sob constante ameaça. Esse é o caso aqui. Mesmo que o ego seja muito confiante em sua forma externa. Agora lembre-se, voltando aqui, esse é o caso aqui, mesmo que o ego seja muito confiante em sua forma externa. Agora lembre-se de que uma emoção é uma reação do corpo à sua mente. Que mensagem o corpo está recebendo permanentemente do ego, o falso eu interior construído pela mente? Perigo, estou sob ameaça. E qual é a emoção gerada por essa mensagem permanente? Medo, é claro. O medo parece ter várias causas. Tememos perder, tememos falhar, nos machucar, mas em última análise, todos os medos se resumem a um só. O medo que o ego tem da morte e da destruição. Para o ego, a morte está bem ali na esquina. No estado de identificação com a mente, o medo da morte afeta cada aspecto da nossa vida. Por exemplo, mesmo uma coisa aparentemente trivial ou normal, como a necessidade compulsiva de estar certo em um argumento e demonstrar a outra pessoa que ela está errada, acontece por causa do medo da morte. Se estivermos identificados com uma atitude mental e descobrirmos que estamos errados, nosso sentido de eu interior baseado na mente correrá um sério risco de destruição. Portanto, assim como o ego, você não pode errar. Errar é morrer. Muitas guerras foram disputadas por causa disso, e inúmeros relacionamentos foram destruídos.
Uma vez que não estejamos mais identificados com a mente, não faz a menor diferença para o nosso eu interior estarmos certos ou errados. Assim, a necessidade compulsiva e profundamente inconsciente de termos sempre razão, o que é uma forma de violência, vai desaparecer. Você poderá declarar de modo calmo e firme como se sente ou o que pensa a respeito de algum assunto, mas sem agressividade ou qualquer sentido de defesa. O sentido do eu interior passa a se originar de um lugar profundo e verdadeiro dentro de você, não mais da sua mente. Tenha cuidado com qualquer tipo de defesa dentro de você. Está se defendendo de quê? De uma entidade ilusória, de uma imagem da sua mente, de uma entidade fictícia. Ao trazer esse padrão à consciência, ao testemunhá-lo, você deixa de se identificar com ele. À luz da sua consciência, o padrão de inconsciência irá se dissolver rapidamente. Esse é o fim de todos os argumentos e jogos de poder tão prejudiciais dos relacionamentos. O poder sobre os outros é a fraqueza disfarçada de força. O poder sobre os outros é a fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro poder interior está à sua disposição. O verdadeiro poder é interior e está à sua disposição agora. A mente procura sempre negar e escapar do agora. Em outras palavras, quanto mais nos identificamos com as nossas mentes, mais sofremos. Ou ainda, quanto mais respeitamos e aceitamos o agora, mais nos libertamos da dor, do sofrimento e da mente. Se não quer gerar mais sofrimento para você e para os outros, se não quer acrescentar mais nada de resíduo do sentimento, do sofrimento do passado que ainda vive em você, não crie mais tempo, ou pelo menos não mais do que o necessário para lidar com os aspectos práticos da sua vida. Como deixar de criar tempo? Tendo uma profunda consciência de que o momento presente é tudo o que você tem. Faça do agora o foco principal da sua vida. Se antes você se fixava no tempo e fazia rápidas visitas ao agora, inverta essa lógica, fixando-se no agora e fazendo visitas rápidas no passado e no futuro quando precisar lidar com aspectos práticos da sua vida. Diga sempre sim ao momento atual. O fim da ilusão do tempo. A chave do segredo está em acabar com a ilusão do tempo. O tempo e a mente são inseparáveis. Tire o tempo da mente e ele para, a menos que você escolha utilizá-lo. Estar identificado com a mente é estar preso ao tempo. É a compulsão para vivermos quase exclusivamente através da memória ou da antecipação. Isso cria uma preocupação infinita com o passado e o futuro e uma relutância em respeitar o momento presente e permitir que ele aconteça. Temos essa compulsão porque o passado nos dá uma identidade e o futuro contém uma promessa de salvação e de realização. Ambos são ilusões. Quanto mais nos concentramos no momento, no tempo, no passado e no futuro, mais perdemos o agora, a coisa mais importante que existe. Por que o agora é a coisa mais importante que existe? Primeiramente, porque é a única coisa que existe. É tudo que existe. O eterno presente é o espaço dentro do qual se desenvolve toda a nossa história, toda a nossa vida, o único fator que permanece constante. A vida é agora. Nunca houve uma época em que a nossa vida não fosse agora, nem haverá. Em segundo lugar, o agora é o único ponto que pode nos conduzir para além das fronteiras limitadas da mente. É o nosso único ponto de acesso para a área atemporal e amorfa do ser. Você alguma vez vivenciou, realizou, pensou ou sentiu alguma coisa que não fosse agora? Acha que conseguirá algum dia? É possível alguma coisa acontecer ou ser fora do agora? A resposta é óbvia, não é mesmo? Nada jamais aconteceu no passado,
Nada jamais aconteceu no futuro. Tudo aconteceu no agora. A essência dessas afirmações não pode ser compreendida pela mente. No momento em que captamos a essência, ocorre uma mudança na consciência, que passa a desviar o foco da mente para o ser, do tempo para o presente. De repente, tudo parece vivo, irradia energia, emana do ser. Então, olha só, o que nos interessa, o que existe de verdade é o momento presente. Se a gente viver no aqui e agora, eu aqui e agora estou dentro da minha casa, gravando um vídeo para vocês, não tem ameaça nenhuma aqui e agora. Medo de que eu poderia ter nesse momento? Se existe algum medo, é pensamento futuro, né? E a maioria dos nossos medos é pensamento futuro. Então, analise os seus pensamentos, veja, traga, né, o teu foco para o momento presente. Quando nós trazemos o nosso foco para o momento presente, a ansiedade vai embora, depressão vai embora, tristeza vai embora. É claro que existem algumas tristezas na nossa vida, como perda de um familiar, por exemplo, que vai acontecer no aqui e agora, e é justo que você fique triste, mas não a vida toda, não é todos os dias que acontece isso com a gente, graças a Deus, né? Então, quando você trazer isso para o aqui e agora, muitas coisas da sua vida vai resolver. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de dirigir. Quantas vezes, medo de quê? Ah, eu tenho medo de me acidentar, medo de bater em alguém, medo de quê, afinal de contas? Já aconteceu isso com você? Provavelmente nunca aconteceu, né? É uma projeção mental que você acredita que se você pegar o carro vai acontecer isso. Eu falo isso porque são várias pessoas que já vieram falar comigo sobre esse medo, né? Esse tipo de medo. Então, olha só, você não tem medo de bater o carro, você tem medo de morrer ou de matar alguém, né? Que é o medo da morte, medo da destruição. E isso a gente precisa trabalhar. É óbvio que tem esse risco na rua? Tem esse risco na rua, mas qual é o percentual dele? É muito baixo. Eu mesmo nunca bati em alguém, né? Eu já me bateram em mim também, mas eu nunca bati em alguém. Então a gente tem que estar atento aqui e agora, principalmente quando vai dirigir, né? Porque se eu estou no aqui e agora, eu tenho mais atenção e eu vou ter mais cuidado. Eu não sei por que eu puxei muito esse assunto do medo de dirigir, mas não é essa a questão, né? Mas enfim, olha só, a origem do medo. O medo está ligado à morte e à destruição. E estar no momento passado ou futuro. Então, você precisa estar no momento presente para as coisas se resolver da sua vida. Muitas pessoas falam assim, mas eu não consigo. E eu te entendo, porque eu também não conseguia. Eu comecei a conseguir depois que eu comecei a estudar muito sobre isso, porque eu tive depressão por mais de 20 anos eu tomei remédio. Tive depressão por muito mais de 20 anos, mas por 20 anos eu tomei remédio. Eu tive ansiedade a vida toda. Eu tive síndrome do pânico, eu tinha enxaqueca, eu tinha alergias, né, rinite alérgica no caso, e então a minha vida era essas coisas. E quem viu ali, quem tem medo, não é só o medo, né, que as pessoas têm também agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor, fobia, angústia. Então tudo isso também cercava a minha vida. E eu só consegui sair disso, só consegui administrar tudo isso quando eu comecei a viver o momento presente, quando eu comecei a controlar os meus pensamentos. E tudo isso a gente trabalha na terapia e eu estou fazendo um curso agora para vocês que está sendo tratado essas questões também. Logo vai ter novidade aqui no canal, aqui no Instagram, em qualquer lugar aí que vocês vão ver esse vídeo, tá? Então, e uma das ferramentas que eu utilizo, que é, além de tudo isso que eu já falei para vocês, que vocês podem fazer em casa, mas tem muitas pessoas que vão dizer assim, eu não consigo. Então, para você que acha que você não consegue sozinho, nós temos ainda a ferramenta de barras de Axis, que é uma das ferramentas que eu utilizo e uma das melhores que eu acho, né?
todas têm a sua validade, mas essa aqui, em se tratando de medo, ela vai fazer o quê? Ela vai aliviar os seus pensamentos, ela vai te trazer para o momento presente, ela vai te deixar mais focado, mais ligado no que interessa. O que não interessa vai dissipando da sua vida. Então, tudo que vai passado e futuro vai dissipando da sua vida, você vai ficando no momento presente. Com muito mais facilidade, né? Porque ele acelera o processo. A ferramenta, na verdade, é para acelerar o processo e para te ajudar a chegar naquele caminho que você gostaria. Ok? Gostou desse vídeo? Curta, compartilha. Fica aqui presente que vai ter mais informações sobre isso. Gratidão e até o próximo vídeo.